Bom galera, boa tarde, meu nome é Thiago Marques, eu tô fazendo esse primeiro vídeo meu também, né? Fazer esse meu primeiro vídeo aqui de como instalar um sonar no caiaque Caimã sem realizar nenhuma furação e sem também colocar a sonda interna do caiaque e ficando perfeito, sem incomodar, sem nada. Bom, primeiramente, por que não furar, né? Furar porque se eu quiser vender ele no futuro, tu sabe que tem alguns caras que não gostam de ter os seus equipamentos mexidos. E segundo, colocar a sonda sem estar interna do aparelho para ter o máximo de aproveitamento do equipamento. No caso, o sonar que eu instalei foi o Garmin 151DV. Paguei R$150 num cara no Mercado Livre e hoje deve estar mais... Desculpa, 150 não, paguei R$600 num cara no Mercado Livre, hoje deve estar um pouco mais caro por causa do dólar. Bom, vamos lá, primeiramente vamos falar o que a gente vai precisar, tipo de ferramenta que a gente vai precisar para estar fazendo essa instalação. O material está aqui do lado. Bom, primeiramente uma furadeira com uma broca da largura do parafuso que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar o outro aqui. Vocês vão precisar de uma serrinha e tem um apoio de serra. Se vocês não quiserem esse apoio, tu enrola uma fita isolante e já era. Só para você cortar a tubulação de PVC, que é bem tranquilo. Vocês vão precisar de uma chave de fenda. Vocês vão precisar de um tubo de PVC, mais ou menos esse tamanho aqui não pode ser, tem que ser um pouco maior para você estar fazendo as medições e estar fazendo as adaptações no caiaque, né? No caso, acho que 20 centímetros já é o suficiente. Precisa de um alicate tradicional. Agora o importante, todo o material que eu utilizei aqui foi de inox, saiu super barato, não saiu mais do que R$4. Fui numa casa do parafuso aqui que tem perto da minha casa e acabei comprando uma arruela que entre dentro do tubo de PVC. Dentro do tubo de PVC, essa aqui entra justinho, ficou perfeito essa arruela. O que mais? Vou precisar de um parafuso com uma porca. Vou precisar daquelas arruelas de pressão. Então, numa extremidade é a cabeça do parafuso, a arruela de pressão, a arruela normal. Na outra extremidade, a porca, a arruela de pressão e a arruela normal. Esse parafuso é um pouco mais grosso do que aquele que a gente utiliza para instalar uma tomada, sabe? Ele é pouca coisa mais grosso e todo de inox. O outro parafuso que vocês vão precisar é o mesmo parafuso, só que, na verdade, numa extremidade, a cabeça do parafuso e aquela borboletinha de inox. Na outra extremidade, uma arruela normal, uma arruela de pressão e uma outra borboletinha. Bom, como que foi que eu iniciei isso daí? Eu vi um vídeo no YouTube, um vídeo americano, onde o cara instalou um sonar e ele não instalou no interior do casco. Primeiramente, isso aqui está a sonda do caiaque, né? Por que eu quis instalar para fora? Para aproveitar o máximo do equipamento. Dizem que se essa sonda é instalada no interior, ela perde uma temperatura de 2 a 3 graus, mostrando qual é a temperatura real da água, né? O que isso tem de diferente? Cara, bastante. Se você começar a se aprofundar na técnica de pescaria de robalo, você vai ver que a temperatura influencia bastante, a estrutura do fundo influencia bastante. Eu quis aproveitar o máximo possível o caiaque, né? O caiaque não, o sonar. Então o que eu fiz? Eu peguei a sonda do sonar, daqui para vocês verem ela. Ela é um pouco maior que as tradicionais, por causa que esse sonar é aquele DV, DVU, alguma coisa assim, que falam que é em HD. Ela já vem desse jeito, mesmo jeito aqui, com um suporte para colocar no motor elétrico de embarcações normais. E o que ele faz? Ele tem aqui um suporte para colocar no motor elétrico. E dentro do suporte, ele tem uma cavidade aqui, ó. Ele tem uma cavidade, ele tem um rebaixamento aqui na peça. O que eu fiz foi o seguinte, foi desenhar o tubo de PVC com as mesmas medidas dessa cavidade. Thiago, requer muito trabalho? Não, fui encaixando, cortando com a serrinha, encaixando e cortando com a serrinha, saiu o tubo de PVC assim, ó.
Saiu dessa mesma forma o tubo de PVC. Então, o tubo de PVC encaixa certinho aqui, ó. Thiago, poderia fazer reto? Poderia fazer a peça reta. Só que eu quis fazer no mesmo formato, que ao mesmo tempo que encaixa aqui, ó, ela dá uma travada na sonda junto com o cano de PVC. Bom, depois que eu encaixei, cortei o tubo de PVC, encaixei, eu fiz o furo com a furadeira aqui, ó, acompanhando a mesma bitola que está no sonar, que está na sonda, obviamente com a furadeira. E na sequência eu comprei os parafusos de inox, que foi o que eu mostrei para vocês, que passassem por aqui. Então vamos lá, vou abrir um parafuso aqui, ó, colocar aquele no chão, aquele conjuntinho de parafusos que eu falei para vocês, ó, separar de um lado. Então de um lado está a cabeça do parafuso, a porca de pressão, a arruela de pressão e a arruela tradicional. E encaixei aqui, ó, no furo que eu furei o cano, aproveitando os furos do suporte do sonar. Então eu encaixei aqui, ela vazou já, saiu do outro lado. Saiu do outro lado, o que eu fiz? Coloquei a arruela normal, coloquei a arruela de pressão e a porca. Tudo de inox, lembrando aí, pessoal, para não ter erro de enferrujar. Depois que eu coloquei tudo isso aqui, foi bem simples, só apertar. Só apertar. Aqui seria uma chave 8. O correto seria colocar uma chave 8 aqui, né? Só que como eu estou mexendo com o tubo de PVC, se eu coloco uma chave 8, dá bastante firmeza, é capaz de eu apertar e quebrar. Então, pode ser até com um alicate mesmo. A força que eu vou fazer não vai ser muito, só para travar as arruelas de pressão. Segurei a porca do outro lado, ó, travou, apertei o suficiente. Lembrando que isso aqui é PVC e ainda tem a arruela de pressão, não faz mais sentido eu apertar mais do que isso. Bom, tá pronto o suporte do Caimã. Isso aqui vai passar dentro do vazador, dentro da escotilha, não sei se é escotilha, como que chama, aqueles furos que a gente tem no casco do Caimã de 100 para tá escorrendo a água, né? Então, por que eu falei que o tubo é maior? Esse aqui já foi cortado no tamanho, mas primeiramente tem que comprar o tubo maior para você estar medindo, tá? Então isso aqui tá feito. Agora eu vou estar posicionando a câmera lá, vou estar dando umas pausas, é meu primeiro vídeo, e vocês vão ver como vai ficar. Bom, galera, então após a instalação aqui, ó, do tubo de PVC, lembrando que ele tem que estar uns 20 centímetros aqui sobrando dessa parte do tubo para cá, aonde eu vou encaixar ele? Eu vou encaixar ele aqui, ó, na extremidade do Caimã. Pronto, ó. Encaixou perfeito. Esse rebaixo no casco aqui, ó, segura o caiaque, né? Segura a sonar, não deixa ele bater a sonda no chão, nem nada. Se o caiaque tiver, após instalado isso aqui, você pode encostar ele no chão de cabeça, de fundo para baixo mesmo, que não acontece nada. Então, eu fiz isso aqui com um tubo de PVC um pouco maior do que esse. Primeiro eu instalei grande e depois eu peguei e cortei o tubo de PVC, que vocês vão ver como, né? Então eu passei o tubo de PVC aqui embaixo, encaixei aqui, ó, já era, já tá feito. Agora vocês vão ver os outros detalhes. Então tá aqui, ó, o tubo de PVC passou. Imagine que ele tá um pouco maior aqui, né? Que eu falei pra vocês colocarem grande. Depois que vocês, até para poder segurar mais facilidade e tudo. Após vocês colocarem o tubo de PVC grande, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar uma arruela de inox, que no caso é essa. Vocês vão marcar aqui, ó, uma linha com aquela caneta de escrever em CD, para vocês saberem. Eu marquei e deixei um pouco passando aqui, ó. Então, na sequência que eu marquei, eu cortei o tubo de PVC na medida certa para ficar com acabamento legal e fiz o furo aqui, ó, na peça para passar o parafuso. Eu, como sou meio chato, eu escrevi o F para dizer que é frente, para dizer que a sonda tá para frente certinha, embora quando ela está instalada ela não corra, né? Então após que eu fiz isso,
que eu fiz o furo, como foi que eu fui instalar aqui, ó? Dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo acertar a câmera aqui. Ai, não vou conseguir. Bom, vamos ver se eu consigo aqui. Então o que que eu fiz? Peguei aqui, ó, o parafuso que eu falei pra vocês. Soltei a borboleta. Soltei a argoela de pressão. E vou tentar encaixar aqui dentro, no furo que eu fiz, onde eu escrevi frente. Deixa eu segurar a câmera um pouco, mas vocês vão entender. Esse parafuso vai passar aqui, ó, pra ficar travando, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo posicionar a câmera. Acho que tá meio difícil. Acho que vou ter que soltar um pouco. Deixa eu ver. Não, deu certo. Isso aqui tá chato de fazer porque eu tô com uma mão só, né, pessoal? Pronto, ó. Conseguiu, ó. Então a borboleta serve para travar desse lado e desse lado para não ter o risco de sair. O que eu vou instalar? Vou instalar outra porca, outra argoela. Na verdade eu vou instalar, vou mostrar aqui para vocês. Vou instalar a argoela, a porquinha, aquela porquinha não, aquela outra argoela de pressão que chama, e a outra borboleta e apertar. Vou cortar o vídeo aqui pra vocês, depois eu mostro pra vocês como ficou. Então ficou assim, ó, após a instalação. Olha lá, o cano ficou um pouco pra cima. Bom, isso aqui é a parte da frente do caiaque, né? O banco vai nesse trilho aqui. Por que que eu não coloquei aqui atrás? Porque aqui eu costumo olhar direto, né? Aqui eu tô sempre olhando, não me atrapalha em nada. Tá colado na minha perna aqui, ó, embaixo. Nunca pisei, nunca chutei, nunca enroscou linha, nunca enroscou nada. E eu coloquei aqui pra eu estar sempre olhando. Vamos supor que o PVC resseque, estoure, que é bem difícil de acontecer, mas está feita a instalação aí, ó. Então, vamos ver como que ficou aqui, ó, de longe. E aí, virando o caiaque, a sonda instalada, viu? Então, depois que a sonda está instalada, o que que a gente faz? O cabo da sonda eu pego e passo ele por aqui, ó, por esse outro furo aqui. Então vou dar a volta aqui e vou puxar o cabo da sonda por aqui. Então, ó, olha lá, onde está instalado, e embaixo do banco o cabo da sonda. Eu vou e puxo ele, puxando ele, puxando ele, puxando ele. Então, vocês reparem aqui, ó, que o cabo fica esticadinho. Não tem problema do cabo morder no chão, prender em alguma coisa. Agora eu vou tombar o caiaque para vocês verem o que eu fiz. Bom, então tá instalada aqui a sonda do caiaque na frente, vocês viram como ficou atrás, e atrás está passando o cabo. O que eu fiz? Para ter a certeza que o cabo está esticado, eu marquei uma fita isolante no cabo externo, só para indicar que o cabo está esticado e rente ao dreno, né? Após que eu fiz isso, eu peguei, enforquei o cabo, aquele enforca-gato que chama, né? Um enforcando o cabo e o outro um pouco maior, e para deixar o cabo esticadinho. Formou uma argola, que essa argola eu vou prender com um mosquetão, aquele de alumínio. Peguei numa garrafa térmica isso, galera, de alumínio, então vai prender o cabo ali. Então o mosquetão aqui, ó, travou o cabo. Pronto. O que isso significa? Que o cabo tá esticadinho. O que isso significa? Que eu tô vendo a fita isolante aqui, ó, então prova que o cabo lá embaixo tá esticadinho. Caramba, sobrou cabo pra caramba. Olha o que sobrou de cabo. E aí, Thiago, o que faz com esse cabo? Simples, só organizar ele agora. Eu tenho um organizador de cabo, mas eu não vou mostrar isso no vídeo, senão só mostro finalizado aí. Então, após a instalação, eu tenho a sonda e eu tenho o cabo da sonda. Eu tenho um cabo preso da sonda aqui, no mosquetão que eu passei para vocês, e só. Bom, a parte da bateria. Essa aqui tá a bateria do meu sonar, né? Também não deixei dentro do caiaque.
porque eu não quis furar. A bateria eu peguei uma bolsinha, e o meu caiaque tem a gradinha dianteira, né? Eu acabei prendendo a bateria aí. Por quê? Isso é muito útil pra mim, cara. Às vezes, se der algum mau contato, eu consigo abrir e consigo resolver o problema. Ao contrário, se estiver lá dentro, eu não consigo fazer nada. E outra coisa, a necessaire aqui tá presa com mosquetão. Isso aqui não cai, ó. Não cai. E se virar o caiaque, tá preso com mosquetão. Eu não perco a minha bateria. Então ficou o cabo da sonda e o cabo da bateria ali instalado na redinha ali do lado de fora. Agora, eu vi um vídeo na internet que um camarada furou essa tampa de inspeção aqui, ó, do caiaque, para colocar o suporte do caimã. Na minha opinião, furou o caiaque, eu sei lá, não acho legal, né? Mas o que eu fiz diferente? Esse suporte aqui, esse trilho, Hammond, né, que chama, né? O valor é um absurdo. O suporte de vara vocês podem ver que está sendo vendido mais barato aí, é R$180. E eu acabei pensando, caramba, como que eu vou encaixar no trilho? Vou furar o trilho, vou fazer não sei o que? Cara, muito simples mesmo. Aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse suporte aqui, ele tem 3 parafusos que prende a base do sonar. 3 parafusos e vem 3 porquinhas. O que eu fiz? Eu instalei um parafuso, uma arruela, uma porca e uma porca. Então aquela pecinha que encaixa no trilho, que custa um absurdo de caro, ela foi resolvida com uma simples arruela. Então aqui embaixo do trilho eu coloquei a porca e coloquei a arruela e encaixei o primeiro parafuso. Depois é só apertar. O que acontece? A arruela vai suspender e vai acabar, a porca vai suspender e vai acabando travando a arruela aqui no trilho. Vai ficar a mesma coisa que aquele suporte. E olha aí, galera, ó, fixo. Ó, não corre para um lado, para o outro. Isso aqui gira normal, né, que é da base para regulagem, mas ó, fixo. Resolveu o problema, cara. E ficou sem furo, sem nada. Então, galera, após a instalação do sonar, da sonda, o cabo eu já dei uma organizada nele. Dei um tamanho nele para ele encaixar ali no próprio sonar. Que não mostrei para vocês a bateria. Passei ele dentro dessa borracha. Então ficou assim, ó, organizadinho. Vou colocar a cadeirinha aqui para vocês verem. Não atrapalha em nada. Então, instala a cadeirinha. Só cuidado aqui para não morder o fio, né? Só passo por cima isso aqui. E acabou. Então ficou a cadeira instalada. Sonda aqui na frente. Instalada. Os cabos todos organizados. E aqui, ó, cabo do sonar e o cabo da bateria. Aqui a gente liga facinho assim, ó. Posição certa aqui. Pronto. Então, ó, tá aí, ó, a instalação do meu sonar, bateria na lateral e o sonar funcionando. Ó o que me atrapalha? Em nada. Tá furado? Não tá furado. Eu só esqueci de fazer um negócio aqui para dar um acabamento melhor, ó. Eu deveria ter passado esse cabo aqui por dentro do elástico, que nem eu passo das outras vezes. Aí ele fica mais rente aqui, ó. E acabou. Olha lá, não tem cabo, não atrapalha, nada atrapalha. Sonar aqui no pé, tu consegue ver. Aqui, ó, bem fixo a sonda.
Você consegue ver se quebrou alguma coisa, observar aqui, por isso que eu coloquei aqui. Eu tenho um amigo meu que colocou aqui ali atrás. E o cabo, ó, não é mordido, não é nada. Então tá aí, a instalação de um sonar 151 DV no Kayak Kayaman, sem fazer nenhum furo. Sem fazer nenhum furo. Eu vou tentar explicar para vocês agora com um parafuso e uma arruela, como fixar aqui no trilho. Eu não sei se ficou claro, eu acho que não deve ter ficado muito claro, mas como que fixar aqui no trilho. Só um minuto, já estou voltando. Então, voltando à explicação. Imagine que esse seja o suporte, o parafuso que fixe a base do sonar no trilho. Ou em qualquer outra superfície, né? E o parafuso é bem parecido com ele, só que aqui ele é fenda, não é sextavado, né? Então eu só coloquei isso para demonstrar. Então esse parafuso vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar uma porquinha, que já vem com ele, de pressão. Vocês vão só achar a arruela adequada, que nem tá aqui, ó. O que é a arruela adequada que eu tô falando para vocês, pessoal? A arruela adequada é essa aqui, ó. Que ela entra no trilho. Aqui, ó. Entrou no trilho, tá preso. Tá feito o suporte de R$300 que vende nos Estados Unidos, que nem a Hydro tem ainda. Então é isso aqui, ó, tá feito, ó, não sai, ó, não sai. Aí tu vai apertar o parafuso. Ah, tive dificuldade para apertar o parafuso? Tive, porque embaixo é a porca e não cabe a chave adequada para mim estar apertando, prendendo no trilho. O que eu fiz? Peguei aqui, ó, inseri uma chave de fenda desse lado, travando a porca embaixo. Quando a porca travou, só foi apertando ele, apertou um. Esse foi de uma extremidade. Na outra extremidade a mesma coisa. Coloquei a porca, a arruela e apertei com uma chave de fenda. Pronto, instalou o suporte. Tá fixo pra caramba, cara. Tá muito fixo, ó. É que, se eu for mexer na base aqui, ó, eu tô mexendo no caiaque. Ó, não sai do lugar. Aqui em cima já mexe porque ele vibra, né? Então, galera, é isso aí, ó. Eu acho que esse vídeo vale a pena. Na sequência eu vou fazer um outro vídeo do carrinho do Caimã, que ainda não tem, e quando aparecer, pode ter certeza que os caras vão querer uma fortuna. Valeu aí, ó. Esse aí é meu brinquedinho. Caiaque bastante confortável, show de bola. Meu sonarzinho. Um abraço aí pra todos aí.